O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Primeiro capítulo, versículos 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. Aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos os serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia e começou a pregar o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que nos acompanham em casa, amados e amadas de Deus, aqui presentes, rádio ouvintes, saudações carinhosas. Primeiro domingo da Quaresma. Precioso tempo que Deus nos concede. Como esse tempo se reveste de um particular significado. Porque durante esses 40 dias temos a oportunidade de preparar-nos bem para as festas pascais. Como você pretende viver a sua Quaresma? Ouso lhe sugerir, e o faço com carinho de pastor, faça a sua programação quaresmal. Defina metas a serem alcançadas, coisas que você possa fazer para o seu desenvolvimento espiritual. Eis o tempo favorável à nossa conversão. Você pode, por exemplo, enumerar certos atos pessoais que vão ser características de suas atitudes ao longo desse tempo. Quais as penitências que você pode fazer? Ouso lhe sugerir algumas. Faça mais silêncio. Se desapegue do celular. Que bela penitência, hein? Tem gente que hoje, até na hora da refeição, está lá no WhatsApp. Já não vive mais para si nem para a família. Gente doente, porque não se larga de um aparelho de telefone, de um computador. Faça uso desses aparelhos, desses recursos tecnológicos com equilíbrio, mas não se escravize a eles. Uma bela penitência durante a Quaresma, não fazer uso do seu celular. Ah, é impossível, padre. Você que o diz, pois se você quiser, você poderá fazê-lo. Faça a penitência de dobrar sua língua, eu lhe peço, para não falar mais de ninguém,
Não fale mal de seus irmãos. E se alguém errar, tenha compaixão, mas não jogue pedras. Faça a penitência de submeter sua língua, sua vontade de falar, à vontade de Deus. Será uma penitência, hein? Agradável a Deus, que lhe fará um bem imenso. Imenso. Você vai se sentir mais livre, dona de si mesmo. Não estará mais sujeita a esse vício abominável de viver falando da vida dos outros, fuxicando. Faça a penitência de dobrar sua língua. E quando vier a vontade, que é natural, não se espante. O impulso do desejo da carne, domínio pelo poder do Espírito. Se você assim o fizer, você será muito mais feliz. Faça a penitência de quebrar o seu orgulho pessoal, sua vaidade. Quebre essas coisas maléficas com autoridade espiritual. Domine-se. Mas eu não consigo fazer, padre. Não diga isso. Dobre os joelhos, reze mais e você conseguirá. Eu estou indicando coisas práticas, mas muito práticas. Quem as faz sabe que eu estou dizendo uma verdade. Não fique no negativismo dizendo eu não posso. Lembre-se que com a graça de Deus, tudo é possível. Será um exercício muito útil a você. Porque a palavra nos diz, vaidades. O que são as vaidades? Senão o pó de uma poeira que o vento leva. Para que tanta vaidade? Para que esse orgulho? Enverede pelo caminho da humildade. Queira ser o último e nunca o primeiro. Queira servir sem querer ser servido. Domine os impulsos da rebeldia da matéria pela oração, pela prática do jejum. Sabendo que o jejum que agrada a Deus, segundo a palavra do profeta Isaías, é quebrar o jugo do opressor, é solidarizar-se com os que sofrem, é ser fraterno com aqueles que precisam de sua ajuda. Fazei penitência. Eis uma prática quaresmal útil, necessária a todos nós que vivemos num mundo dominado pela idolatria do poder, do sexo, do prestígio, coisas inúteis, pois tudo passa e tudo passará. Seja dono de si mesmo, seja alegre na esperança, viva bem e contribua para a felicidade dos outros. Rompa as cadeias do comodismo, do individualismo. Descubra a beleza da comunidade em sua casa, a sua família, a sua rua, o seu trabalho. Comunidades de comunidades que vivem segundo o Espírito. É na comunidade que a gente encontra a alegria de ser feliz. Pois só é feliz quem ama. Pode crer no que eu estou dizendo. Liberte-se dessas amarras que lhe impedem de amar. Porque você não se esforça para perdoar. Perdoe, meu irmão. Perdoe, minha irmã. E se você tiver alguma dúvida sobre o valor do perdão, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Contemple o sacrifício do Cordeiro de Deus.
E você dirá: eu preciso perdoar. E quando o fizer, você vai se sentir tão leve, você vai se sentir tão feliz. Nesses 44 anos de padre, quantas vezes eu vi pessoas se libertarem das amarras do desamor, das intrigas inúteis, não contribuirão nada para o seu bem-estar emocional, psíquico, afetivo e espiritual. Quantas vezes eu vi pessoas dizerem: quando eu perdoei, eu voltei a viver. Eu não vivia, padre, pois eu vivia na amargura, no rancor, no ressentimento. Essas coisas podem lhe levar ao infarto. Está ouvindo? Pergunte a um cardiologista. Pergunte. Não carregue dentro de si sujeiras desse mundo maldito do pecado. Renove-se. Viva esta quaresma intensamente. Pois é perdoando que se é perdoado, dizia o grande Francisco de Assis. É amando que se é amado. Comece. Dê passos nessa direção. Faça seu programa quaresmal. Pontue as coisas que você identifica em si mesmo, que merece correção, coisas que merecem uma avaliação pessoal, para desprezar aquilo que possa não contribuir para o seu bem-estar físico e espiritual. Quantas coisas você pode fazer nesta quaresma? No lugar de privar-se de um doce gostoso, isso nem parece penitência? Dê uma cesta básica a quem está passando fome. E quanta gente nesse país, se já era um grande número, agora sem o auxílio emergencial, quanta gente está passando fome. Abra os olhos, pois quem dá ao pobre, sentir-se-á feliz. Porque ele diz, até um copo d'água que alguém der a um desses pequenos, em meu nome, não ficará sem recompensa. Dar, não para receber, mas para alcançar de Deus o perdão de seus pecados e a vida nova no seu espírito. Aí está o sentido. O exercício da caridade, que deve permear toda a vida do cristão, mas sobretudo nesse tempo de quaresma, que deve ser uma prática mais intensamente assumida. A caridade verdadeira não consiste só em dar, antes em amar o seu semelhante, carente, sofrido, necessitado. Isto é campanha de fraternidade verdadeira, verdadeira. Queridos irmãos e irmãs, a palavra nos diz: tudo o que fizerdes, por palavras e obras, fazei-o em nome de Jesus. Um olhar para alguém que lhe parece ser indiferente, um olhar de ternura, que a pessoa se sinta tocada, percebendo que você quer bem a ela, fará toda a diferença. Um gesto de estender a mão, mesmo que não possamos nesse tempo cumprimentar as pessoas, mas estender a mão e dizer: Deus te abençoe, vai encher de paz o coração daquela pessoa. Ter tempo para os outros, não ser mais escravo de si mesmo. Meu Deus, que opressão terrível nesse mundo. Pessoas escravas do seu pensamento, de suas atitudes egoístas, pessoas que
não alcançam mais do que o que os olhos veem. Dá tristeza ver uma humanidade assim. E ao mesmo tempo desperta em nós esse interesse profundo de renovar a face da terra, de não nos cansarmos de fazermos o bem, porque sabemos a quem estamos servindo. Sabemos o tamanho do amor que Ele tem por nós e compreendemos a sua palavra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Evangelho nos impele para o serviço da fraternidade, da busca da justiça, do desejo de vermos esse mundo transformado. E como esperamos que, passada essa pandemia que escravizou todos os povos, que nos submeteu a essa situação constrangedora, sofrida, todos, reis, rainhas, governantes, súditos, todos, homens e mulheres, todos estamos mascarados. Ó Deus, dá-nos a graça de passar dessa dura provação, em meio a tantas lágrimas e sofrimentos, construirmos um mundo diferente. Os meios de comunicação, sobretudo a televisão, têm falado no novo normal. Não é assim, não. O que era chamado de normal antes da pandemia, na verdade era o anormal, gente. Ódios, guerras, a idolatria do sexo, o relativismo dominando tudo. O ateísmo pagão permeando a sociedade e até infiltrando-se na própria igreja. Dai-nos, Senhor, a graça de construirmos um tempo verdadeiramente novo, de mais solidariedade humana, de mais paz, de mais justiça para todos. Porque a palavra do Evangelho de hoje é tão clara e nos leva a fazer essas afirmações. Completou-se o tempo, disse Jesus, quando soube da prisão de João. Completou-se o tempo. Qual o tempo? O Antigo Testamento. Chegou a hora, parece que ele está dizendo. O reino de Deus está próximo. Ele trouxe o reino de Deus para a humanidade. Esse reino é visível, está dentro de nós e acontece em nossas atitudes, em nossos gestos, em nossos comportamentos. Se os cristãos viverem o Evangelho, essa terra mudará em 24 horas, gente, porque nós somos quase 3 bilhões de pessoas humanas que acreditam em Jesus e na palavra. E o que acreditamos devíamos colocar em prática. Pois colocando em prática, eis que a face da terra será toda renovada. Pense nisso. E ele, sabendo que chegara a sua hora, inicia a sua pregação. Um novo tempo, com 2 exigências no Evangelho de Marcos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Pense nessas 2 palavras-chave. Conversão pessoal, que exige transformação da mente, comportamentos novos segundo a vontade dele, atitudes transformadoras, jogar fora o que é passado, egoísmo, vaidades, pecado, sepultar o homem velho e deixar-nos renovar-nos pelo Espírito dele, que habita dentro de nós. Quem não se dispõe a se converter, discípulo de Jesus não é. E a conversão é uma exigência diária, permanente. Onde você precisa se converter? Para ajustar-se à vontade dele?
para ser o que Ele quer e não o que você é, pense e tome decisões, e sua vida melhorará substancialmente. Converter-nos ao jeito dele falar, converter-nos ao seu coração tão humano, tão fraterno, converter-nos à cruz dele, sem lamúria, sem reclamar, converter-nos à fraternidade que ele nos propõe. Vós todos sois irmãos. Como você vai ficar ainda no seu egoísmo, pensando só em você? Oh, cabeça oca! Deixa o Espírito iluminar a tua cabeça, homem! Renova-te! Porque o tempo urge, o tempo passa. E a palavra diz: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Quer que eu explique essa palavra? Muitas vezes eu meditei esse texto. Procurai o Senhor agora, enquanto Ele se deixa encontrar. Porque nós vivemos no tempo, e o tempo tem seu fim, você sabe disso. Tem as marcas cronológicas. O ontem já não existe, meu filho. Para nós existe o agora. Deixe-se tocar pela graça de Deus agora, porque mais tarde talvez já não exista mais o tempo para você. E o que dá sentido ao tempo, escuta-me, é que ele está grávido, carrega escondido a eternidade. Tenha juízo, use a razão, e pela razão você chegará à fé, e pela fé você descobrirá que não é desse mundo, que deve viver bem aqui, mas que você deseja a eternidade. Quem crê em mim não morrerá jamais. Mude sua vida, convertei-vos, crede no Evangelho. A conversão nos leva a colocar o Evangelho genuinamente pregado como ele nos ensinou, como a igreja na sua sagrada doutrina nos ensina, como a igreja na sua tradição nos apresenta, não como os homens querem impor, até dizendo que é preciso fazer uma releitura do Evangelho. Isso é o demônio falando na boca de pessoas dentro da igreja. Precisamos nos levantar contra isso, humildemente, mas corajosamente, para que a integridade do Evangelho, palavra de salvação, seja anunciada a toda pessoa, longe das paixões desordenadas dos homens e de suas vãs ideologias. Queridos, amados, desejo-lhes, nesse primeiro domingo de Quaresma, uma caminhada. Saibam que aqui neste santuário estaremos rezando todos os dias por vocês, pedindo que o Senhor conceda aos pecadores a conversão, que o Senhor, pelo seu Espírito, realize no coração dos fiéis aquelas obras que Ele realizou extraordinariamente no início da pregação do Evangelho. Vamos juntos, vamos fazer esta caminhada penitencial, caminhada de solidariedade com os que sofrem, caminhada de penitência, fazendo morrer dentro de nós as coisas que não são de Deus. Você sabe quais são as coisas que você carrega dentro de si. Você sabe que elas não são de Deus. Jogue fora esses fardos inúteis. Seja livre, viva bem e contribua para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículo 10. Vamos juntos viver essa Quaresma, em tempos de penúria, mas em tempos próprios de
uma verdadeira conversão, para que possamos nos alegrar na Páscoa e ainda esse ano celebrarmos jubilosamente a grande vitória, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da ciência sobre a ignorância, a vitória da fé sobre a morte. Assim seja. Amém.